Gravando. Bem-vindas, meu nome é Desirê, eu sou psicóloga, especialista em análise do comportamento, mestre em psicologia experimental, e eu estou aqui em nome da The School of Life, uma escola que se dedica a ensinar como as pessoas podem viver melhor, utilizando o conhecimento da filosofia, da psicologia, das neurociências, em prol de desenvolver um pouco de inteligência emocional. A gente entende que inteligência emocional é a capacidade de entender nossas emoções, entender os nossos padrões, assim como entender as emoções e os padrões do outro, enquanto a gente é capaz de construir relacionamentos que sejam saudáveis e uma vida que vale a pena ser vivida em todos os aspectos, tanto os pessoais quanto profissionais. O assunto de hoje é absolutamente importante, não só na nossa vida profissional, na nossa carreira, como na nossa vida pessoal também. E antes de começar, a primeira pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você consegue se lembrar de um momento na sua carreira onde você se sentiu profundamente apoiada? Volta lá atrás, traz essa memória para agora, para aqui, para este momento. Como foi se sentir profundamente apoiada? Veja se você consegue resgatar como é que quais são as sensações que aparecem nesse momento, quais são os impactos do acolhimento e suporte que um dia você provavelmente recebeu. Porque esse é o assunto da nossa aula aqui agora. Nós vamos falar sobre os desafios de apoiar, de estar presente no momento que alguém precisa de nosso suporte. E apoiar os outros e ouvir atentamente os seus sinais de angústia nos permite dar a eles os melhores conselhos sobre como enfrentar seus desafios. E também nos permite nos conhecer melhor. Quando a gente cuida do outro, nós também cuidamos de nós. Quando a gente cuida do outro, a gente começa a estabelecer uma relação com o grupo e com as pessoas ao nosso redor de suporte, de apoio. Então, essa habilidade de dar apoio é fundamental para líderes de equipes, para que a gente possa se conectar com as pessoas, para que a gente possa aprender com elas e para que a gente possa ensiná-las também a superar as adversidades nessa longa jornada que a gente tem pela frente. Então, pega um papel e uma caneta, porque essa aula é um laboratório. De tempos em tempos, eu vou propor para que você faça desafios, para que você reflita, para que você entre em algumas análises sobre seus próprios padrões e sobre o que é importante para você nas relações. E nessa sessão de 1 hora, nós vamos nos dedicar a considerar por que é tão importante apoiar e capacitar as pessoas que trabalham com a gente, por que é importante praticar a escuta de uma forma humilde, de uma forma curiosa, aberta. Nós vamos pensar em como desenvolver algumas estratégias efetivas de orientação, para que a gente possa orientar as pessoas que estão ao nosso redor de um jeito que elas se sintam apoiadas, de um jeito que elas se sintam valorizadas. Nós vamos começar a entender um pouquinho sobre quais são as necessidades implícitas por trás de cada emoção mais forte que a gente vê no outro. E a gente vai pensar também em diferentes maneiras de demonstrar disponibilidade, diferentes maneiras de estar presente, mesmo quando o nosso tempo é curto, mesmo quando a gente está no meio da correria, do caos do cotidiano. E antes de começar, eu proponho para você uma reflexão. Então, pega o seu papel e caneta, e pense naquela ocasião em que você tenha se sentido muito apoiada no trabalho, ou em algum aspecto da sua vida pessoal que seja importante para você. Veja se você consegue descrever o que exatamente aconteceu, como essa pessoa te apoiou. E mais importante, qual foi o resultado do apoio na sua cabeça, na sua performance, na sua entrega. Como que o apoio mudou a sua forma de encarar o seu trabalho ou o seu desafio no momento? Para esse vídeo e coloque isso tudo no papel. Muito bem. Parece que ajudar os outros a se sentirem apoiados no trabalho nem sempre foi uma grande preocupação da nossa história com o trabalho. Existia uma época onde trabalhar significava simplesmente fazer as pessoas virar um barco rapidamente a este bordo, empurrar carrinhos de carvão com mais rapidez, aumentar a taxa de colheita do algodão.
Então, para você fazer uma pessoa ou incentivar um grupo, motivar um grupo a fazer tarefas repetitivas e entediantes, você não precisa de muita liderança, ou de muito apoio, de muito suporte, muito entendimento do ser humano, né? Quando essas eram as principais formas de trabalho, gritar e ameaçar poderia ser até uma forma útil de liderar, né? Os líderes eram coercitivos, eles podiam ser coercitivos porque o trabalho não exigia grande variabilidade ou grandes conhecimentos sobre o outro, sobre os aspectos diferentes que podem aparecer no meio do caminho. O trabalho era repetitivo, era maçante, ele envolvia força e repetição. Então, na verdade, um líder no passado não precisava ser legal ou prestativo e nem garantir que as pessoas ao seu redor se sentissem confortáveis e felizes. Mesmo a pessoa mais infeliz e oprimida, quando estava trabalhando, era capaz de realizar a tarefa necessária, o que é horrível, mas é verdade. Então, no passado, você poderia ser produtiva, ou você poderia atingir as suas metas sem apoio de pares, de líderes, de colegas, de família. Você ainda podia operar a máquina de fazer tijolos em velocidade máxima, mesmo se você sentisse que seus pares não estivessem te apoiando. Além do mais, o trabalho era escasso, então você precisava trabalhar para sobreviver, para se alimentar, como é hoje, mas de um jeito muito mais radical. Então não existia a possibilidade de você parar de trabalhar porque não se sente apoiado e suportado. E agora, também existia uma outra peculiaridade muito interessante. No passado, e hoje também, os grandes feitos eram resultado do trabalho de gênios solitários. E nós temos uma forte atração e admiração em relação a esses criadores solitários. Nós romantizamos o trabalho solitário. Nós focamos a nossa atenção em gênios, em heroínas, e daí a gente tira a inspiração para o sucesso no trabalho. A gente começa a considerar que sucesso é alguma coisa que a gente faz sozinha. E aí, a maior parte das criações incríveis que a gente admira sobre as pessoas tem a ver com conquistas solitárias. E a gente vive numa era em que a gente dá prestígio a essas criações solitárias, o que é uma pena, porque nós estamos muito mais acostumadas a valorizar e idolatrar o trabalho que envolve a criação individual do que trabalhos incríveis que envolvem a criação do grupo, cooperativa, como essa fábrica se chama Gigafactory, é a fábrica da Tesla em Reno, em Nevada, nos Estados Unidos. Ela tem 539 mil metros quadrados e foi feita por centenas de pessoas. Mas nós não admiramos esse tipo de trabalho, mesmo sabendo que os maiores objetivos são alcançados pelos grupos, pela cooperação. Hoje, o nosso trabalho ele é tão complexo, tão cheio de nuances, que nós dependemos da colaboração para o sucesso. Nós não fazemos mais nada sozinhas. E aí, isso implica em dizer que nosso trabalho hoje é muito diferente. Ele é principalmente psicológico e ele envolve demais relacionamentos. Então, o que abre uma série de desafios em termos de quanto que eu me conheço, quanto que eu sou capaz de me relacionar, de que forma que eu me relaciono comigo mesma e com a pessoa que está na minha frente. Então, hoje nós precisamos, para trabalhar bem, respeito, reconhecimento, incentivo, justiça, tudo para dar o nosso melhor. E para conseguir construir um ambiente de justiça, de incentivo, de reconhecimento, de valorização, a gente precisa entender como e de que formas o apoio pode ser realizado e qual é a importância desse apoio na vida dos indivíduos. Faz sentido isso para vocês? Pois bem, mas antes de irmos para a próxima etapa dessa nossa aula, eu peço para que vocês pensem em uma pessoa ou naquela pessoa que mais lhe dá apoio na vida, seja profissional, seja pessoal. E aí, veja se você consegue identificar 5 palavras que melhor descrevem o que essa pessoa faz para você sentir esse apoio. Quais são as ações
quais são as atitudes, quais são as escolhas que essa pessoa faz, como que ela interage com você, que faz você se sentir apoiada. Coloca isso no papel porque vai ser importante. Pois bem. Pessoal, vou fazer mais uma pausa, porque eu estou sentindo que tem um barulho de caindo mensagem. Gravando. Muito bem. Então, vamos seguir. Agora, a primeira coisa a dizer é que, inevitavelmente, todos nós estamos muito ocupadas. Ainda mais esse ano, né? Quer dizer, esse último ano. Eu sei que vocês, assim como eu, estão sobrecarregadas de atividades. Sejam questões familiares, sejam questões com filhos, sejam questões de dentro de casa e também questões de trabalho. Esse ano foi um dos anos mais difíceis em termos de sobrecarga para todas nós. Então, eu sei que o tempo anda escasso demais e é possível que você se pergunte onde é que você vai arrumar tempo e disposição para demonstrar apoio para alguém. Mas a realidade é que apoiar não significa fazer nada de diferente. Não significa fazer mais de alguma coisa. Apoiar significa fazer as mesmas coisas de um jeito que você demonstre envolvimento. Então, não é fazer mais, é fazer melhor. Então, sabe que a gente precisa aprender a utilizar o nosso tempo para demonstrar suporte, ao invés de demonstrar afastamento. E essa é uma coisa muito complexa, porque a gente vive numa cultura em que demonstra querer saber pouco sobre o outro. Então, é possível que a gente passe a vida respondendo e perguntando perguntas como está o tempo? Como foi o dia de ontem? Você está bem? A gente faz perguntas que denotam pouca intimidade. Nós temos conversas uns com os outros o tempo todo que não exploram realmente os aspectos emocionais ou a vida da outra pessoa que está na nossa frente. E aí, e eu sei por que isso acontece. Muitas vezes isso acontece porque nós temos uma relação com o apoio que é diferente. As pessoas têm relações com dar suporte com a outra pessoa que são diferentes. Quer ver? Vamos fazer uma pesquisa aqui rapidamente. Imaginem uma escala de 1 a 10, onde 1 significa que quando alguém pede apoio para você, você se sente sugada pelos problemas das pessoas. E a solução deles parece que é da sua responsabilidade. Então, esse é 1. No outro extremo, nós temos o 10. E o 10 é a pessoa, você, sai correndo ao primeiro sinal de emoção porque não gosta de pessoas carentes. Qual que é a sua resposta em relação às pessoas que procuram apoio? Escreve aí no seu papel. Às vezes você é 1, às vezes você é 10, às vezes você é 5, tá tudo bem. Coloca aí para a gente caminhar juntos nessa autoanálise. Porque existem prós e contras em cada posição nessa escala. Mas nos extremos, pessoas com pontuações próximas a 1 normalmente têm relacionamentos muito íntimos. E elas também proporcionam uma sensação calorosa para o outro, elas parecem ser boas pessoas. E as pessoas normalmente ficam devendo assim, favores para essa pessoa. Normalmente são pessoas que são olhadas com muito carinho, que são respeitadas e que emanam um certo acolhimento no seu comportamento, na sua fala. No entanto, elas também são culpadas de fazer demais. Pessoas que estão no extremo se sentem sugadas pelos problemas dos outros, também pode ser que façam mesmo demais. Então, se alguém está chateado, enfrentando problemas muito difíceis, pessoas ultra responsáveis que estão lá perto do tendem a dar conselhos, tentar resolver os problemas pelo outro, se sentem super envolvidas nos problemas alheios. Agora, o problema é que uma pessoa verdadeiramente solidária e cuidadosa com o outro deveria permitir que o outro cometesse erros, que o outro tentasse, que o outro criasse estratégias próprias de resolução de problemas.
e se fosse necessário, aí sim você ajudaria, sem muito envolvimento, a consertar as coisas. Por outro lado, aquelas pessoas que estão com a pontuação perto do 10, focadas em fazer as suas funções, elas também são vistas como confiáveis, como profissionais sérias, profissionais que não se envolvem em coisas pequenas, em politicagem, distantes de qualquer drama, o que também é muito bom. Não tem nada de mal ou ruim em ser dessa forma. No entanto, é possível que essas pessoas fiquem de fora do grupo, sabe? Fora do circuito. Pode ser que depois essas pessoas possam descobrir que elas não estão sabendo o que de fato está acontecendo ali naquela equipe. É possível que essas pessoas se sintam ausentes, se sintam distantes dos reais conflitos e reais problemas que estão acontecendo com aquela equipe. Então, tanto pessoas que são ultra solistas, quanto pessoas que são muito indisponíveis, têm problemas. E qual é o meio termo? Qual é o lugar em que você se identifique, que você pode ficar? Uma coisa para a gente considerar é que a forma como a gente responde à carência, à necessidade do outro, é amplamente influenciada por nossas experiências no início da vida, como tudo, né? A gente aprende como a gente se relaciona com as pessoas, nossa primeira escola de relacionamento é a nossa família. Então, nós aprendemos com a nossa família, com os nossos pais, com os nossos tios, com as pessoas que cuidaram da gente na nossa primeira infância, no começo da nossa vida adolescência, como que a gente vai reagir à vulnerabilidade do outro. Então, é possível que na sua infância, na sua adolescência, você tenha aprendido a responder à vulnerabilidade com frieza. Pode ser que até mesmo a sua vulnerabilidade demonstrada evocou frieza nas pessoas ao seu redor, e aí você aprendeu a ter uma certa frieza. Ou pode ser que você aprendeu com a sua família que a fraqueza, a vulnerabilidade do outro era da sua responsabilidade, que você tinha que fazer alguma coisa, que estava nas suas mãos tirar aquela pessoa do sofrimento. Então veja se você consegue voltar e refletir um pouco sobre quais foram as influências que você recebeu na sua família no que diz respeito a dar apoio e a ser apoiado. Agora, a boa notícia disso tudo é que ser solidário ou ser menos solidário é uma habilidade que também pode ser aprendida. Nós não estamos determinados pela nossa história, nunca. A gente sempre pode aprender a fazer as coisas de um jeito diferente. A gente pode sempre adquirir e aperfeiçoar com um pouco de compreensão e prática as habilidades que a gente precisa para cuidar mais ou para cuidar menos do outro. E aí a gente vai ver como que isso é possível. Vamos lá? Bem, tem um psicólogo chamado Edgar Schein que conduziu um estudo sobre acidentes graves em locais de trabalho, em fábricas. E ele descobriu que a maioria desses acidentes era resultado da falha da alta administração em fazer simplesmente uma coisa: perguntas certas. O que ele descobriu é que a alta administração de equipes de trabalho que estavam em situações de risco, que podiam cometer acidentes, podiam provocar acidentes e poderiam ser vítimas de acidentes dentro do ambiente da empresa, faziam perguntas, esses líderes faziam perguntas que não tirava da equipe as respostas necessárias para identificar os riscos. Então, as perguntas eram do tipo assim: como vão as coisas? Você viu algum problema? Tem alguma coisa que está acontecendo que eu preciso estar ciente? E aí, ele começou a identificar que as pessoas, que ao invés dos líderes perguntarem de forma humilde o que de fato estava acontecendo, os líderes faziam perguntas tão diretas e tão superficiais que era impossível de tirar as informações necessárias. E aí ele criou um conceito, o conceito da indagação humilde. Ele falava o seguinte: a fina arte de atrair alguém, de fazer as perguntas para as quais você não sabe a resposta, de construir uma relação buscando na curiosidade e no interesse da outra pessoa. Então, a indagação humilde seria a fina arte de fazer as perguntas
que construam uma relação de conexão que te permitem chegar perto das respostas que você precisa ter. Então, o que ele dizia e o que ele entendeu é que a gente não pode apoiar as pessoas se a gente não souber o que está acontecendo com elas. Se a gente não souber como elas estão se sentindo, os desafios que elas enfrentam, o que realmente é desafiador. E a gente precisa criar oportunidades fazendo perguntas certas. Agora, fazer perguntas certas não é tão simples quanto pode parecer. Existem muitas formas de fazer perguntas e muitas delas não são para obter informações. São, às vezes, para confirmar, demonstrar o nosso conhecimento, cumprir formalidades, proteger as nossas costas, confirmar alguma coisa que eu já acho que está acontecendo, confirmar as nossas hipóteses. E aí a gente tem muita dificuldade de fazer perguntas genuinamente humildes, porque na nossa cultura, muitas vezes, fazer perguntas humildes, aquelas que deixam claro que nós não sabemos do que a gente está falando, é mal visto. É mal visto porque demonstrar fraqueza e vulnerabilidade não é legal. Então a gente esconde a nossa fraqueza, a nossa falta de conhecimento, a nossa vulnerabilidade, fazendo perguntas que não são as melhores perguntas possíveis. A gente faz perguntas direcionadas. A gente chega na pessoa e fala: por que tal coisa não aconteceu? Isso era responsabilidade do fulano? Por que as coisas não aconteceram como eu queria? A gente faz perguntas que envolvem uma certa projeção. A gente faz a hipótese e a gente quer uma confirmação da nossa hipótese. A gente fala: você acha que fulano tá chateada? Ela pareceu chateada. Eu acho que ela está chateada porque semana passada aconteceu tal coisa que poderia deixar ela chateada. A gente já completa a informação. Ou a gente fica pescando no ar. Ao invés de perguntar diretamente o que a gente precisa, a gente fala assim: o que você achou daquele projeto? Eu sei que quando eu fiz isso, eu achei isso, isso, aquilo, outro, eu já tive essa experiência. O que você acha? Acho que a outra pessoa também sentiu a mesma coisa. Então a gente vai criando a história na nossa cabeça. Isso significa que a gente precisa começar a praticar, fazer perguntas de uma forma que honre a nossa falta de conhecimento sobre os outros. Porque a forma como a gente pergunta as coisas para o outro pode conduzir, direcionar a resposta deles para um lugar que não tem nada a ver com a verdade. Então, a gente precisa ser claro na nossa intenção. E a nossa intenção precisa ser curiosidade, abertura e interesse no outro. Isso significa reconhecer que nós não sabemos sobre o outro. E também a gente precisa reconhecer que nós confiamos que o outro é capaz de contar para a gente o que ele sente, o que ele percebe, o que ele acha, quais são as hipóteses que ele tem, e que essas informações ou essas ideias que ele tem sobre as coisas é importante. Então, uma das propostas é que a gente faça perguntas que sejam abertas, que sejam amplas, que comecem com: o que está acontecendo? Me ajude a entender tal coisa. Você pode me dar exemplos sobre o que aconteceu, sobre o que você está me contando? Você pode me falar sobre tal coisa que aconteceu? Como é que eu e você podemos saber mais sobre isso? Como você tem se sentido no trabalho ultimamente? Como tem sido a vida na sua família nos últimos meses, por conta de todas as mudanças que a gente viveu? Esse tipo de pergunta demonstra interesse genuíno de construir com o outro uma solução possível. Sim, eu sei que nós estamos ocupadas. Sim, eu sei que pode ser estranho mergulhar no estado emocional das pessoas, mais profundo de alguma forma, mas para apoiar, nós devemos convidar as pessoas a compartilhar a visão delas. Para apoiar, a gente precisa ser capaz e habilidoso e habilidosos de nos colocar no lugar da outra pessoa e enxergar o mundo através dos olhos dessa pessoa. Isso nos ajuda a ter melhores conversas e não mais aquelas conversinhas. A gente passa uma vida tendo conversinha, conversinha de elevador, sabe? Você entra no elevador e pergunta: como está o tempo? Você entra no elevador e pergunta: e fulano, tá bem? E as coisas em casa? E é isso. Olha como isso é raso, isso é pequeno. Então, em vez de começar com como foram as últimas reuniões, pergunta: como você está se sentindo em relação ao trabalho no momento?
como você está se sentindo em relação à nossa relação no momento. Eu sei que isso exige coragem, e eu sei que isso exige autocompaixão, eu sei que isso exige abertura para o que vai vir daí. A gente, às vezes, quando a gente pergunta como você está se sentindo em relação a mim, ou ao nosso trabalho juntos, tudo pode acontecer. E às vezes a gente tem medo um pouco dessa resposta, mas é só atravessando esse tipo de desafio que a gente tem, que a gente adquire a capacidade e a habilidade de fato estabelecer uma conexão de apoio, de suporte, que permita que você de fato consiga ajudar alguém. E aí, eu tenho um desafio para você. É o seguinte: escolha uma pergunta ou uma indagação humilde, uma pergunta aberta, uma pergunta genuína, que pode ser uma dessas que você está vendo na sua tela, ou pode ser alguma que veio na sua cabeça agora. E aí você vai pegar alguém que é importante para você, alguém que você não tem conseguido ter tempo para essa pessoa nos últimos meses, semanas, dias, e você vai dedicar um tempo a fazer uma pergunta, uma indagação humilde, e você vai passar alguns minutos ouvindo a resposta. E simplesmente observa o que acontece. Vê o que acontece. Talvez você possa ser transformado, transformada pelas perguntas e respostas trocadas nesse tipo de conversa. Conversas genuínas. E uma vez que a gente aprende a fazer perguntas profundas, abertas, genuinamente curiosas sobre o outro, a gente precisa aprender a escutar as respostas para essas perguntas. E aí eu trouxe aqui para vocês algumas dicas da sala do consultório, algumas dicas de psicoterapia. Sabe que fazer perguntas difíceis, genuínas, humildes, abertas, é difícil. Agora, para nós, terapeutas, o maior trabalho sobre essas perguntas é escutar. Gente, a gente se segura na cadeira para não compartilhar, enquanto a pessoa está falando, uma história sobre quando a gente enfrentou uma situação semelhante e deu tudo certo e a gente conseguiu superar aquilo, ou uma solução magnífica que resolverá todos os problemas daquela pessoa. Isso é super difícil. Vocês sabiam que raramente um terapeuta dá conselhos? Porque a gente sabe que aconselhar é muito bom para quem aconselha e é muito ruim para quem recebe. Conselhos não autorizados, conselhos que não são solicitados, não têm a menor efetividade para quem recebe o conselho, mas para nós que fazemos, que damos o conselho, a gente se sente um pouco mais aliviado. Eu fiz a minha parte, eu pelo menos lavo as minhas mãos, eu já falei para ela o que ela deveria fazer. Então, uma das estratégias para a gente conseguir construir esse ambiente de apoio genuíno, além de fazer as perguntas certas, é ouvir de uma forma ativa. A escuta ativa é o estágio mais avançado da escuta. A gente sabe que a escuta ela tem um efeito transformador. Quando a gente sente que está sendo realmente ouvido, mesmo quando o que está sendo falado não bate, mesmo quando a gente discorda sobre o que está sendo falado, quando a gente se sente realmente ouvido, nós também nos sentimos apreciados. E o ouvinte ativo é aquele que demonstra curiosidade real, é aquele que incentiva a pessoa a compartilhar mais sobre como ela vê a situação, é aquele que não tem a solução pronta, ele nem vai oferecer essa solução, ele vai ouvir. Se ele oferecer uma solução, ele vai pedir permissão primeiro. Então, o ouvinte ativo, ele atende cuidadosamente ao que está sendo dito, ele pede mais informações, repete certos pontos para se certificar de que essa pessoa compreende a natureza do problema. O ouvinte ativo, ele demonstra curiosidade real, ele incentiva a pessoa a compartilhar mais sobre como ela vê a situação. E, por fim, e mais importante, o ouvinte ativo pede permissão para dar opinião.
pede permissão para falar sobre como ele faria, como ele resolveria aquela situação, antes de fato falar. É claro que a gente não tem energia para praticar a escuta ativa em todas as conversas da nossa vida, nem com todo mundo. Isso consumiria todo o nosso dia. Mas tem momentos em que escutar ativamente alguém pode ser muito útil. Quando tem um conflito ao nosso redor, quando uma pessoa precisa de um retorno sobre o que ela está fazendo, quando alguém está falando que ela está tendo problemas, ou que ela está num estado de sofrimento, que ela precisa de algum tipo de ajuda, quando alguém expõe uma vulnerabilidade. Então, escutar ativamente é uma ferramenta que eu sei que custa caro, é caro para nós, é difícil, mas que é muito útil para criar o contexto certo para o apoio, o contexto certo para a orientação, o contexto certo para a conexão entre as pessoas, sabe? E aí, desafio para você. Hoje, assim que terminar essa aula, assim que você parar os seus afazeres do dia, você vai abrir um espaço na sua agenda para pedir para alguém da sua família ou do seu meio, alguém que você considere importante para você, fazer um relatório detalhado dos melhores e piores momentos do dia. Você não vai perguntar como foi seu dia, você fala assim: eu quero saber quais foram os pontos interessantes do seu dia, os bons e os ruins. E aí você vai escutar ativamente, com todo o seu corpo, com toda a sua energia, o que essa pessoa está dizendo. E aí, se for uma pessoa bacana, que tope essa brincadeira, você pode trocar de papéis. E aí peça para essa pessoa te escutar também, com o corpo inteiro, com energia voltada para você, com curiosidade, com abertura, com interesse. E veja como é que você se sente. Veja que tipo de sensações e de emoções e de pensamentos são produzidos por esse tipo de interação, pela escuta genuína, verdadeiramente interessada. Certo? Muito bem, mas vamos seguir. Porque uma vez que a gente consegue, então olha só como a gente vai progredindo. Olha como o apoio é complexo. A gente começa com entendendo como ele é importante, por que ele é importante, principalmente para a cooperação. Depois a gente começa a entender que o apoio só acontece se a gente estiver aberto o suficiente, se a gente fazer as perguntas certas, se a gente escutar com interesse genuíno, com curiosidade, para que a gente possa, no final das contas, conseguir entender quais são as necessidades implícitas daquela pessoa em questão. Eu sei que necessidades implícitas pode parecer uma palavra, um termo complexo, mas não é. Esse termo, ele foi cunhado por um psicólogo americano chamado Marshall Rosenberg. O Marshall Rosenberg é pai de um estilo terapêutico que muita gente conhece, chamado comunicação não violenta. A comunicação não violenta são estratégias de comunicação que são muito utilizadas em escolas, com casais, em empresas, em times, em qualquer ambiente. Na verdade, o Marshall Rosenberg passou a vida divulgando as suas estratégias de comunicação, inclusive entre nações, entre países, entre comunidades em conflito. Ele levou a palavra da comunicação não violenta para todos os cantos do mundo. E o que ele dizia é muito interessante. Ele falava assim: por trás de toda dificuldade de relacionamento existem necessidades não atendidas. Por trás da raiva, por trás da angústia, por trás da aflição, por trás do medo, existem necessidades que não estão sendo enxergadas. E é provável que nos conflitos que a gente vive no nosso cotidiano, a gente não consiga ter ouvidos, nem fazer as perguntas certas, nem ter a disponibilidade para enxergar essas necessidades não atendidas. Mas quando a gente enxerga, a gente vira uma chave. Quando a gente percebe o que realmente aquela pessoa precisa, o que está por trás da raiva, da angústia, da frustração, aí sim a gente pode começar a criar estratégias de aproximação, estratégias de suporte, estratégias de apoio.
Agora, para a gente conseguir identificar essas necessidades implícitas, a gente começa fazendo perguntas abertas, como vocês já viram, perguntas humildes, genuinamente interessadas. A gente passa por ouvir atentamente, escutar com toda a nossa energia, com toda a nossa abertura, e a gente pode progredir para ouvir o discurso, ouvir a fala do outro com atenção minuciosa, cirúrgica, prestando atenção nas palavras que a pessoa usa, na repetição, no que ela repete, prestando atenção no tom de voz, na linguagem corporal. Quer ver? Não vou ficar só na falação, não. Vou me arriscar aqui. É o seguinte, faz de conta que eu sou uma colega de trabalho de vocês, de qualquer âmbito, em qualquer aspecto. E a partir de agora, o meu nome é Cláudia. E eu, Cláudia, tenho uma coisa para contar sobre o último feedback que eu recebi da minha empresa. E eu quero contar para você, certo? Então, olha, preste atenção no que a Cláudia tem para dizer. Tá atenta? Pega papel e caneta e perceba o que é que você consegue notar do discurso da Cláudia. Então, a Cláudia entra na sala e fala o seguinte: olha só, eu já estou aqui há 4 anos. Eu fiz tudo o que me foi pedido. Eu cumpri todas as metas. Eu alcancei todos os meus objetivos. Eu construí bons relacionamentos com todo mundo. Todo mundo, tá todo mundo de prova que eu tenho bons relacionamentos. Não tem mais nada que eu possa fazer. Inclusive, eu me doei, eu ajudei meus colegas. Eu ia naquele salão, lembra aquele salão horrível toda sexta-feira, porque me disseram que a única coisa que eu precisava melhorar era meu relacionamento com o cliente. Mas foi tudo inútil. Eu nunca vou ser boa o suficiente. Nunca. Pronto. Essa era a Cláudia. O que é que você nota sobre a Cláudia? Quais são as necessidades implícitas dessa pessoa? Se você precisar, volta o vídeo. Escuta de novo. Se você for pensar no que essa pessoa precisa, o que vem na sua cabeça? Que palavras ela usa? Qual é o tom de voz? Quais são os pedidos implícitos que estão acontecendo enquanto ela fala? E uma vez que você percebe quais são as necessidades implícitas dela, que tipo de apoio você agora, sabendo disso, realmente pode oferecer para ela? Do que realmente ela está precisando. Entende? Faz esse exercício. Veja o que acontece. O Marshall Rosenberg falava que o que é essencial é a nossa capacidade de estar presente no que realmente está acontecendo, aos sentimentos únicos e necessidades que uma pessoa está experimentando naquele momento. E estar presente é muito difícil, porque para estar presente, a gente precisa renunciar um pouco da nossa história. A gente precisa deixar para lá os nossos julgamentos, as nossas falas internas, o que a gente considera certo, errado, bom, mal. A gente precisa renunciar ao nosso ego, a como a gente quer que as pessoas nos vejam. Para estar presente, a gente precisa direcionar toda a nossa atenção, todo o nosso foco à pessoa que está na nossa frente. E isso é muito difícil. Mas vamos seguir. Porque uma vez que a gente consegue identificar as necessidades implícitas de alguém, uma vez que a gente consegue identificar quais são os padrões que essa pessoa pratica, como ela se comporta, do que ela precisa, a gente pode começar a falar sobre orientações, sobre ajudas específicas, sobre condução, conduzir essa pessoa através de uma jornada, que talvez seja esse o principal papel de uma líder contemporânea. E uma das reclamações mais comuns feitas pelas pessoas que querem crescer nas suas carreiras é que elas não recebem feedback suficiente sobre como elas poderiam melhorar, sobre como elas poderiam acertar, como elas não poderiam acertar. E todos nós podemos nos sentir um pouco perdidas no trabalho quando a gente não recebe feedback suficiente.
E é muito bom ter pessoas por perto, bem intencionadas e interessadas o suficiente para nos dar feedbacks importantes. Mas eu gostaria de trocar o conceito de feedback por uma outra coisa. E se a gente trocasse o feedback por orientação? Para ilustrar o que eu quero dizer sobre orientação, vou utilizar uma metáfora um pouco incomum. Vamos falar um pouquinho sobre uma banda de jazz. Não sei se vocês sabem, mas o jazz, ele exige uma grande quantidade, ou uma sensação muito grande de confiança em todos os membros da banda. O jazz envolve improvisação. Então as pessoas se juntam para tocar e elas vão improvisando. Elas têm uma música que elas seguem basicamente, sim, minimamente aquela música, e elas vão improvisando nos seus respectivos instrumentos. E essa é a banda de um saxofonista, de um pianista muito famoso. Essa foto é a banda de um pianista muito famoso chamado Thelonious Monk. O Monk era um pianista, ele era líder de uma banda de jazz e ele fazia o seguinte: toda vez no final da interpretação, no final do show, ele chamava todo mundo e começava a dar os feedbacks. Olha, você tocou mal, você acompanhou muito mal o piano, você quis aparecer demais, você tocou o tempo todo, você tem que dar pausa. E aí ele descascava, ele jogava uma série de feedbacks para todo mundo e que deixava todo mundo um pouco chateado. Então, imagina como é que é a sensação de você fazer o seu trabalho, terminar o seu trabalho e receber um monte de feedback, um monte de correção sobre o que poderia ter sido feito de diferente, melhor ou pior, o tempo todo. Até que um dia, um dos seus saxofonistas, o Steve Lacy, teve uma ideia. Ele falou assim, quer saber? Antes da gente entrar para o show, eu vou escrever aqui, vou fazer uma lista de todas as orientações que o Monk dá todos os dias. Vou antecipar. E aí pegou uma folha de papel e escreveu, olha, esses são os feedbacks que o Monk dá todo final de show. Ele manda fazer o baterista soar bem, dar destaque para o baterista. Ele manda a gente ficar animado. Ele fala que não é para o pianista tocar tudo, é para o pianista tocar a hora, alguma coisa, fazer algumas pausas, depois voltar a tocar. Ele fala que se o ritmo estiver quente, para a gente manter o ritmo quente. Enfim, ele faz uma lista de orientações que não são mais feedback, que são agora orientações, que acontecem antes das pessoas entrarem no palco. E eu sei que esse conceito parece complicado quando a gente pensa numa banda de jazz, mas vou pegar aqui o exemplo da professora Carmen, do meu filho, da 5ª série B, e ela também faz uma lista de orientações. Ao invés de estar o tempo todo falando para as crianças, não se batam, respeita o coleguinha, olha, levanta a mão antes de perguntar, em vez de ela estar interrompendo a sala o tempo todo para falar o que é esperado de cada um dos alunos, no primeiro dia de aula, ela montou uma lista de combinados. E nessa lista de combinados, existe a orientação sobre tudo que as crianças precisam fazer, o que é esperado delas. Então, o bom de ter uma lista de combinados é que o indivíduo que está na outra ponta, o time, a classe, a banda, já sabem o que é esperado deles. Já sabe qual é o caminho das pedras. Você se antecipa. Não é que você precisa fazer um manual para as pessoas sobre como que elas devem se portar, sobre o que dá certo, o que não dá certo, mas ter uma diretriz geral, uma orientação geral que possa te poupar de estar o tempo todo corrigindo, falando que deu certo, que deu errado, te poupa e proporciona independência para as pessoas do outro lado do fio. Proporcionar independência e autonomia talvez seja a forma mais bonita, mais gentil, mais criativa de liderança. Então, veja se você consegue pegar o seu papel e caneta e escrever uma lista como a da professora Carmen, que sirva para apoiar e orientar as pessoas com quem você trabalha e ajudá-las a fazer as coisas certas, desde o princípio. Então, como diretora nacional,
Que tipo de orientações você pode dar para as pessoas com quem você trabalha, ou que fazem parte da sua equipe, do seu time de diretoras, que é importante para que elas já saibam o que é esperado delas, ou o que pode dar certo, o que na sua história te conta sobre o que dá certo? Conta para elas, já deixa claro. Se você pudesse fazer uma lista de orientações sobre o que dá certo, como seria essa lista? Para esse vídeo agora e faz essa lista. Coloca uns 10 itens sobre se você pudesse ter sido orientada no começo da sua carreira, o que você gostaria de começar sabendo? Escreve, veja o que sai daí. Veja se você pode utilizar essa sua lista de orientações com as pessoas que são importantes para você. Bem, por fim, quando tudo isso já for feito, quando você conseguir orientar de um jeito gentil, autêntico, de um jeito que conte para as pessoas qual é um pouco do caminho das pedras, é possível que você já esteja se tornando um líder cada vez mais efetivo. E aí nós temos um ponto a mais para crescer e para elaborar. Então, por fim, a habilidade mais importante, complementar, paralela, que segue junto com todas essas outras que a gente discutiu agora, é a nossa disponibilidade. Então, tão importante quanto ouvir, interagir e orientar é quão acessíveis nós parecemos estar. É a nossa acessibilidade, a nossa abertura que vai tornar as pessoas mais próximas. É a nossa abertura que vai fazer com que as pessoas nos façam perguntas, que vai fazer com que as pessoas nos busquem para orientação, que vai fazer com que as pessoas nos contem como elas estão se sentindo, o que é que está acontecendo com a vida delas. Então, é a disponibilidade que vai fazer com que essa conexão flua. Tudo isso que a gente comentou até agora só acontece num ambiente de disponibilidade. É por isso que no passado se diziam, e hoje ainda se diz, né, para que os gerentes, os líderes mantivessem as portas dos seus escritórios abertas, para que as pessoas pudessem ter acesso, para que as pessoas se sentissem convidadas. Existem exemplos muito interessantes sobre disponibilidade ao longo da história em relação aos grandes líderes, né, contemporâneos. Grandes líderes no passado já se esforçaram para serem mais acessíveis e para terem relacionamentos mais genuínos com as pessoas ao seu redor. Um desses exemplos é Napoleão. Na noite anterior à sua maior batalha e a sua maior vitória, a Batalha de Austerlitz, Napoleão deu a volta nas tendas das suas tropas, se certificando que todo mundo tinha suas rações de comida e que estavam bem acomodados. Essa era uma tarefa que dificilmente exigia a atenção do comandante supremo, principalmente num comandante como Napoleão. Qualquer ajudante menor teria ficado muito bem satisfeito de fazer esse tipo de tarefa, de verificar se está todo mundo bem, se está todo mundo dormindo, se todo mundo tem comida. Mas o que Napoleão estava fazendo naquele momento era enviar uma mensagem sobre a nobreza de estar disponível, até mesmo para aqueles que estavam muito abaixo da sua estrutura organizacional de guerra. E numa famosa pintura sobre a época, a gente vê o Napoleão visitando os soldados feridos após essa batalha para ver como é que eles estão. Então ele ficou conhecido. Parte da influência que Napoleão teve nas tropas francesas foi essa disponibilidade, essa vontade de estar por perto. Ainda mais para trás na história, nós podemos falar do imperador Trajano, que que marcou o início da Era de Ouro no Império Romano, quando um bom governo foi combinado com prosperidade e segurança. Uma das histórias mais famosas do Trajano conta como quando ele estava cavalgando para rever as suas tropas e ele foi abordado por uma mãe desesperada cujo filho havia sido morto e ela buscava a sua ajuda.
Ele estava incrivelmente ocupado e ela não era ninguém importante. Ainda assim, esse imperador aproveitou a oportunidade para colocar em prática uma das suas convicções fundamentais. Ele desceu do cavalo e deu àquela pessoa a atenção que ela precisava, o suporte que ela precisava naquele momento. E eu gostaria de completar esses meus exemplos sobre disponibilidade falando de uma mulher sensacional. A mulher que vocês estão vendo nessa foto é Jacinda Ardern. Ela é a primeira ministra da Nova Zelândia. A Jacinda Ardern está sendo conhecida e reconhecida por lidar de maneira excepcional com a crise do coronavírus, com as crises provocadas pelo isolamento e por tudo isso que a gente já sabe. Mas um dos primeiros grandes desafios políticos da Jacinda foi lidar com os abalos de um dos piores atentados terroristas na Nova Zelândia, que aconteceu em março de 2019. Em março de 2019, um terrorista invadiu e matou, e atirou, e matou 50 pessoas em 2 mesquitas na Nova Zelândia. Ele matou, na sua maioria, imigrantes ilegais, palestinos, muçulmanos. E a primeira-ministra respondeu de uma forma diferente do que a gente está acostumado a ver os grandes líderes responderem. Normalmente, como mostra a história, presidentes e primeiros ministros tentam parecer bem racionais depois de um ataque terrorista. Eles vão garantir às pessoas que a situação está sob controle, eles agradecem a polícia, eles agradecem os socorristas, eles oferecem atualização sobre as investigações, e outros líderes mundiais, a maioria deles homens, reagem lançando mais vigilância, falando sobre vigiar mais o público e fortalecendo a aplicação de leis ou convocando uma guerra ao terror. Tudo bem, até aí a gente já conhece essa forma de se comportar e de reagir a esse tipo de ataque sombrio. Agora, Jacinda demonstrou um tratamento absolutamente compassivo e empático. Um tratamento que as pessoas têm chamado de liderança feminina. E o que ela fez? Ela se mostrou presente e disponível. Ela apareceu para se comunicar após atentado, utilizando um lenço na cabeça para consolar as vítimas muçulmanas. Ela chorou, ela ouviu as famílias, ela abraçou as mulheres e os homens enlutados. Ouvindo essas famílias, ela percebeu que muitos deles eram imigrantes ilegais e que não tinham a menor condição, inclusive, de cuidar dos seus mortos. Então, ela ofereceu, o seu governo se ofereceu para pagar todos os custos dos funerais das vítimas, independente do status de imigração. Por outro lado, ela também respondeu com vigor na frente legislativa e promoveu novas medidas de controle de armas no parlamento, banindo as armas de assalto no estilo militar da Nova Zelândia. Não tem mais armas de assalto na Nova Zelândia. Ela ouviu, ela estava disponível e ela estava atenta às reais necessidades de quem estava de fato precisando. E aí, eu te pergunto, me conta quais são as formas pelas quais você se mostra disponível para as pessoas que precisam de você? O que é que você faz para estar por perto? O que você faz para demonstrar que você está genuinamente interessada, aberta, envolvida, curiosa com a vida dessa pessoa e com os desafios que ela enfrenta hoje? Bem, por fim, no final dessa jornada, eu gostaria que vocês saíssem daqui com ideias, com insights, com vontades, com novas possibilidades de enfrentamento, de apoio, de conexão. Eu sei que nós recebemos muitas informações sobre todos os lados. Eu sei que vocês já assistiram muitas aulas, eu sei que vocês já receberam muitas orientações. E para que tudo que vocês ouviram até agora não seja perdido, a nossa melhor estratégia é transformar ideias em ação. Então, eu convido você para que você comece a pensar
De que forma você pode utilizar o que você aprendeu aqui agora comigo, numa ação para o seu cotidiano, para a sua vida, para o seu dia a dia? E a minha sugestão é: pense quais são as pessoas que precisam do seu apoio neste momento. E o que é que você poderia fazer nas próximas 24 horas para demonstrar o seu apoio? Que tal? E com isso, eu me despeço de vocês e desejo a vocês uma boa jornada. Até mais.